Oi pessoal, tudo beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, né, daquela aula síncrona que nós realizamos semana passada. Como eu informei no finalzinho dela, nossas próximas aulas elas serão assíncronas, porque aí as pessoas têm a oportunidade de assistir, né, a aula a qualquer momento, tá? E também não existe aquela implicação em termos tecnológicos, né? De exigir que na sua casa você tenha um equipamento, você tenha internet, enfim, todas aquelas exigências que uma aula síncrona acaba exigindo e nem sempre está à disposição, né, de vocês estudantes, tá bom? Aí ela ficando assíncrona, vocês podem fazer quando for conveniente, e eu espero, né, que hoje vocês tenham aí, nessa videoaula, né, vocês tenham a oportunidade de acompanhar com calma, porque é um assunto muito importante, que eu entendo fundamental, na verdade, para a formação de vocês, tá bom? E aí o tema, então, que nós vamos lidar hoje é o tema da visão sistêmica. Hoje eu não estou acompanhado do Osias, tá? Então algumas aulas ia acontecer isso, essa é uma delas, tá bom? Muito bem. Então, vou começar fazendo uma afirmação que é mandatória, né? Vocês precisam, até para que vocês saibam exatamente o que é necessário que vocês desenvolvam, né, ao longo aqui do curso, para que vocês possam, ao final do curso, serem de fato bons administradores, ótimos administradores, excelentes administradores. Então é importante colocar aqui para vocês essa afirmação, né? Um bom administrador, ele tem que ter visão sistêmica. Se ele não tiver visão sistêmica, ele não pode ser considerado um bom administrador. Nesse sentido, até já vou dar uma dica aqui para vocês, por favor, né? Leiam um projeto pedagógico de curso, é muito importante. Vocês precisam saber o que o Instituto Federal oferece para vocês e aquilo que vocês podem, inclusive, cobrar da gente, né? Olha, vocês falaram aqui no projeto de curso que nós íamos saber isso, que a gente ia saber aquilo, então é importante que vocês leiam para saber até o que vocês podem exigir de nós, né? E uma destas coisas que está lá no projeto do curso e ela é muito importante para nós aqui nesse curso, né, de administração de sistemas de informação. Na verdade, vocês já começaram a ver isso em organização, sistemas e métodos, né, no segundo semestre. Então aqui é uma continuidade daquelas aulas que vocês já tiveram. É justamente essa competência, né, que não é diferencial, tá, gente? Ela não é uma competência. Ah, se eu tiver essa competência, vou me destacar em relação aos outros. Na verdade, ela deveria ser padrão, né? Qualquer administrador tem que ter visão sistêmica. É uma competência obrigatória. Ela é necessária, né? É um padrão de excelência quando nós pensamos num profissional da administração, tá bom? É óbvio, né, que ela não é a única visão que o administrador tem que ter, essa não é a única competência que ele tem que reunir, tem que ter várias competências, tá? Nesse sentido, né, da visão, né, da percepção que um administrador deve ter em relação às organizações e ao ambiente que essas organizações estão inseridas, né, não basta a visão sistêmica, né? É importante ter visão integrada, visão integradora, visão estratégica, enfim. Aí vocês vão ter o curso inteiro para aprender essas outras competências, mas eu gostaria de dar destaque para essa hoje, tá? E é o tema, né, da nossa aula hoje, dessa videoaula, e eu gostaria muito que vocês ficassem atentos, porque essa é a visão que eu espero, né, ao final aqui do componente curricular, né, de administração de sistemas de informação, ASIA 3, que ao final, né, de ASIA 3, vocês tenham, né, assimilado os conhecimentos necessários para desenvolver essa competência, tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos lá, né? Tem bastante coisa para falar. Um resgate aí, provavelmente vocês viram essa definição, né, do que é sistema no ano passado, né, no segundo semestre, mais especificamente, né?
em organização, sistemas e métodos. Então, o sistema é um conjunto de elementos, né? E aí a gente pode observar os sistemas em praticamente qualquer coisa, né? E não é só um apanhado de coisas, né? Não é só um conjunto de elementos. Há uma característica que torna, né, que define ser um sistema, que é a interação entre esses elementos. Então é um conjunto de elementos que interagem entre si. E é óbvio, né? Essa interação ela tem uma finalidade. Então eles interagem entre si, né? Esses elementos interagem entre si para resolver alguma coisa, para entregar alguma coisa, enfim. Ele tem uma finalidade específica, tá? E é sempre importante lembrar que o sistema, ele é um todo, né? Ele pode ser decomposto em suas partes, mas ele sempre é o todo. Cada parte, cada elemento, né, sozinho, isolado, não representa o sistema. Ele só vai ser o sistema por conta dessa interação entre as suas partes, que formando um todo, aí sim, esse todo nós chamamos de sistema, tá bom? Aí eu dei alguns exemplos aí no texto, né? Então a gente pode pensar que um departamento é um sistema, né? Desculpa, uma organização é um sistema que vai ser formado aí por departamentos, pessoas, máquinas, ideias, etc. Eu creio que vocês já devem ter visto isso semestre passado. Tem como finalidade o provimento, né, de mercadorias ou de serviços às pessoas, né, então se entrega um produto, né, a organização ela tem então elementos, né, que a compõem, esses elementos interagem entre si para entregar um produto, né, a quem tem interesse. Esse produto pode ser muito particular ou pode ser até para o coletivo, né, pensando, por exemplo, na sociedade. Uma organização pública entrega por exemplo, a educação pública, né, é um serviço entregue para toda a população, né? Então, é uma forma de nós pensarmos aqui, tá? E então os elementos eles precisam interagir e essa interação torna as partes, né, os seus elementos constituintes interdependentes. Quer dizer, eles precisam uns dos outros. E aí talvez uma metáfora seria interessante do corpo, né? Você não tem como, o coração, por exemplo, ele não teria como funcionar fora do corpo, né? Porque ele depende da circulação, né? Ele depende do pulmão, ele depende do cérebro, ele depende de várias outras partes, quer dizer, ele por si só não dá conta de existir, né? E no caso, todo sistema, mesmo nas organizações, nós também observamos essa interdependência. É óbvio que em termos de comparação, né, comparar aí com o coração, aqui eu estou falando de uma coisa que é muito rapidamente percebida, né? Arranca o coração de um ser vivo, acabou, né? Não tem mais o que discutir nesse assunto. No caso da organização, às vezes a gente consegue fazer algumas separações, né? Mas quando elas acontecem, elas são traumáticas, né? E tanto são traumáticas que elas exigem por parte do administrador um preparo anterior, né? Então, quando eu penso, vou terceirizar um setor, ou quando eu penso em expandir o meu negócio e dividi-lo, né, em unidades estratégicas de negócio, então ele era uma grande empresa, mas ele cresceu tanto que é melhor ele se transformar numa corporação e se subdividir em várias empresas, sendo que essas empresas vão tocar, né, elas vão se transformar em unidades estratégicas de negócio, então cada qual vai ter lá uma finalidade particular, que juntas formam a grande corporação, enfim. A gente sabe que é possível nas organizações fazer um certo desmembramento, mas esse desmembramento ele é precedido de muitos cuidados e de muito conhecimento, né, dos processos e dos sistemas existentes, até para que seja possível fazê-lo sem que você leve à falência, né, sem que você deixe ou coloque em risco, né, a existência da organização, tá bom? Bom, aí citando o Bertalanffy, né, o livro que eu estou usando, que eu estou me referindo, né, lá nas referências vai estar a referência bonitinho, tá? Ele é de 95, mas é uma edição, né, porque os trabalhos desse pesquisador, ele é um biólogo, tá, gente? É do século XIX. Então nós estamos aí se apropriando, né, de um trabalho da biologia e não fazendo aqui plágio, né, mas na verdade nós estamos fazendo uma adequação daquilo que foi apresentado, né, pensando na biologia, para o ambiente organizacional.
Porque nós temos muito, né, aqui na administração, esse tipo de relação, né? Nós fazemos muito essa comparação, né? Nós usamos muitas analogias, né? Aquilo que é válido para um ambiente biológico, né, para um sistema biológico, você pode transpor esses mesmos raciocínios, né, para o ambiente econômico, para um sistema organizacional, tá? E aí, a partir justamente dessa teoria geral dos sistemas, né, então, veja, ele não é muito diferente do que eu estava falando até agora, né? As partes de um sistema eles se interrelacionam de modo que o entendimento do sistema ele não pode ser possível apenas pelo entendimento de cada parte. Quer dizer, você pode até, né, como a gente faz com o corpo humano lá, né? Sistema digestório, sistema respiratório, etc. Você pode, a partir do entendimento de cada parte, começar a ter uma visão mais completa, né, do todo, né, do corpo humano. Mas é insuficiente, você tem que ver o todo, você tem que entender o todo. E essas interações, muitas vezes, elas não são particulares de um sistema ou de outro, mas é justamente da interação dos sistemas é que nasce, né, aquele elemento, né, que é a interação. E aí, então, para você entender o todo, não dá para entender só os pedacinhos. Nas organizações é exatamente a mesma coisa. As relações que as pessoas têm com o vínculo delas, né, com a organização, as relações que acontecem entre os departamentos, elas não se esgotam em um departamento. Não tem um botão que liga e desliga, né, de uma transação para outra. Existe uma intersecção, e essa intersecção, né, esse interrelacionamento, ele também precisa ser entendido. E é por isso que esse componente curricular é fundamental, porque a ideia dele é que vocês percebam que ao longo do curso vocês vão ver marketing, vocês vão ver RH, vocês vão ver finanças, mas eles se interrelacionam, né? E como que se dá essa interrelação? Então a ideia desse componente curricular é propiciar vocês essa visão sistêmica, para que vocês tenham condições de, ao longo do curso, fazer essas interrelações, porque às vezes elas não estão explícitas no componente curricular. Então, às vezes, você tendo aula lá de administração de recursos humanos, você não vai, na aula, né, desse componente curricular, esgotar todo o conhecimento daquilo que diz respeito às interações que RH tem com as outras áreas, com finanças, por exemplo. Então, caberá a vocês, estudantes, fazer essa interação, né? Quer dizer, a compreensão dessas interações. E é óbvio, você desenvolvendo isso aqui, né, na faculdade, aqui no nosso curso, na graduação, quando você estiver exercendo o seu papel de administrador nas organizações, você vai ter condições de fazer a mesma coisa, tá? Então, né, consequência disso tudo, logo para entender o sistema, então além de estudar cada parte que compõe, é necessário entender as interações, tá? E eu espero que vocês tenham vocês assimilem, né, esse conhecimento, vocês desenvolvam essa habilidade e que ao longo desse curso essa competência também se desenvolva, de tal modo que quando vocês concluírem lá no 8º semestre, essas interações que às vezes não estão explícitas nas aulas dos professores, elas sejam percebidas por vocês e aí vocês, né, como parte do processo de formação do administrador, vocês levem isso para dentro das organizações onde vocês atuarem como administradores. Bom, aqui é um esquema funcional, né? Desculpa, o processamento ali não ficou legal, depois eu corrijo. Esse é um esquema funcional que diz, vamos dizer assim, de forma diagramada, né, na forma de um desenho, como você pode entender, né, o que é visão sistêmica? É você usar uma metodologia. Que metodologia? Essa que está desenhada agora aqui na projeção que vocês provavelmente estão aí me acompanhando. É você usar essa metodologia para você decompor qualquer sistema, qualquer processo. E a partir dessa decomposição, entender as partes, né? Também entender as interações, porque as interações elas acontecem, tá? E você, consequentemente, ter a visão do todo e poder, a partir dessa compreensão do todo, melhorar os processos, melhorar as interrelações, as interações, né? Melhorar as entradas ou as saídas, ou o próprio processamento, né, daquele processo, daquele sistema, tá bom? Então, esse esquema funcional ele é muito importante nesse sentido, porque se você conseguir
usar essa metodologia para qualquer coisa, e aí quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Ah, eu vou trabalhar em finanças. Você tem entrada, você tem processamento, você tem saída lá na área de finanças. Ah, eu vou trabalhar em marketing, a mesma coisa. Eu vou trabalhar em vendas, entrada, processamento e saída. Todas as atividades humanas, todas, podem ser decompostas dessa forma. E no caso das atividades organizacionais, a mesma coisa. E como eu falei para vocês, o administrador tem que ter essa visão, ou seja, ele tem que ter, né, essa competência, ele tem que olhar para um processo, olhar para um departamento, olhar para uma tarefa e conseguir muito naturalmente, né, então tem que transformar isso numa habilidade, isso tem que se tornar muito natural para ele, né, essa decomposição. O que está entrando, como é que essas coisas que entram são manipuladas, são utilizadas, são trabalhadas, são processadas e qual é o resultado desse processamento, desse trabalho, dessas tarefas. Tá bom? Bom, além do EPS, né, entrada, processamento e saída, existem elementos fundamentais. Como eu falei para vocês, todo sistema, né, e, quer dizer, eu não, né, isso já é bem antigo, todo sistema tem uma finalidade, então eu preciso ter clareza de qual é essa finalidade. Quando a gente se apropria lá, né, das aulas de biologia e traz aqui para as aulas de administração, nós não vamos falar em finalidade propriamente dito, nós vamos falar em objetivo ou meta. Tá? Então, para nós aqui no esquema funcional, mais vale pensar em objetivo ou em meta. Tá? Então, eu vou olhar um processo, existe uma meta. Que meta é aquela? Sei lá, reduzir uma dívida. Né? Então, como é que eu reduzo essa dívida em 10%? Então, o que está entrando? Bom, entra provavelmente um problema existente. Né? Tem essa dívida aqui. Né? O que eu posso fazer com ela? Eu posso negociar com o meu credor, eu posso fazer algum tipo de jogada financeira para eu recuperar algum juro numa aplicação, né? Antes da data de pagamento, antes da data de quitação dessa dívida, sei lá. E qual é o resultado? Se eu conseguir efetivar ou não, né? Essa minha meta de redução lá em 10% de uma dívida. Então notem que eu posso fazer isso em qualquer coisa e essa é a ideia. Né? Mas eu só faço todo esse passo a passo, né? O que entra, o que processa e o que sai, a partir de uma finalidade, de um objetivo, de uma meta. Tá bom? E ao final tem uma retroalimentação, eu consegui ou não consegui. Normalmente, né, o pessoal gosta aí de falar em inglês, né, o feedback. Então o feedback, ou né, a retroalimentação, vou valorizar a língua portuguesa, ela é um conjunto de informações que vão dizer, principalmente para o administrador, se está funcionando. Aquele sistema está funcionando, aquele processo está funcionando, aquela tarefa está funcionando, né? Sua parte menor, né? Então, aquele departamento, né, pensando já uma coisa um pouco mais ampliada, né, mais macro, a tarefa é o micro, né, talvez a menor parte. E um departamento, por exemplo, uma unidade estratégica de negócio seria um macro, ou mesmo a visão da corporação, se a gente estiver falando de uma corporação global. A informação, né, a retroalimentação, ela vai me dizer se as coisas estão funcionando, se as coisas estão dando certo. E aí eu preciso saber também, primeiro, recuperar essa informação e segundo, usá-la. Né? Usá-la para quê, professor? Ora, para observar, né, se esse processo está funcionando bem. Eu já volto nessa imagem aqui, né, só para passar aqui para vocês uma explicação rápida. Né? Então, a finalidade, objetivo ou meta descreve o propósito do sistema, para o que ele serve, o que se espera dele. A entrada é o conjunto de elementos necessários para o sistema ser acionado ou funcionar. E é óbvio, essa entrada ela será transformada pelo processamento. O processamento é um conjunto de ações, de procedimentos, de tarefas que precisa ser executada para a transformação desses elementos de entrada em novos elementos, que são aqueles que provavelmente eu espero na saída. Né? Então, portanto, a saída é o conjunto de novos elementos, esperados ou desejados, resultantes aí do processamento. Pode ocorrer, né, a saída de elementos inesperados ou indesejados, que é o que eu falei para vocês agora. Né? Eu preciso observar, né, na retroalimentação, ou em inglês, né, feedback, esse conjunto de informações para poder reforçar ou modificar o sistema a partir, né, dessa comparação entre o esperado e o realizado e a partir, né, dessa ação, né, de reforço ou de modificação, melhorar, aprimorar o desempenho do meu sistema, tá certo? Então, vou voltar aqui rapidinho.
Então, pessoal, quando eu penso dessa forma, quando eu uso esse esquema funcional, né, como modelo mental, como modelo de raciocínio, da forma como eu interajo e interpreto a realidade das organizações, eu demonstro visão sistêmica, eu demonstro essa competência. E normalmente esse é o primeiro passo que todo mundo tem que dar. Você não tem como falar de estratégia de negócio sem que você entenda como as coisas estão funcionando. Como que você vai falar de futuro, né, se você não consegue nem, olhando para o presente, entender? Então é importante a visão sistêmica como alicerce, por isso que eu falei para vocês, não se trata de um diferencial, se trata de uma exigência de qualquer administrador ter uma visão sistêmica, porque a partir desse entendimento, a compreensão da realidade, né, se valendo dessa metodologia, que eu recomendo fortemente que vocês façam doravante em todas as aulas e, para aqueles que puderem, já apliquem isso no seu dia a dia, né, no seu cotidiano profissional. A partir desse alicerce você pode construir as estratégias que vão levar, né, a organização lá no futuro a ser exitosa, bem sucedida. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Continuando, então, todo sistema ele pode ser, eu acabei de já falar isso, né? Eu falei há pouco, todo sistema pode ser decomposto segundo esse esquema funcional. Então eu posso fazer, né, o uso daquele diagrama para decompor qualquer processo, qualquer tarefa, enfim, tudo, tá? E ele vai dar uma perspectiva, né, das partes e das suas interações. Por isso que é legal usar essa metodologia. Por isso que é importante você olhar para os processos, olhar para os sistemas, olhar para as organizações e tentar decompor naquelas partes, né, de entrada, processamento, saída, né, finalidade, na verdade a gente já sabe, né, objetivo ou meta e a retroalimentação, porque quando você consegue fazer essa decomposição, você tem uma perspectiva, você tem um olhar, você está enxergando, né, as partes e as interações dessas partes, tá? Ou seja, visão sistêmica, tá? Então, uma visão sistêmica, uma vantagem dela, né, em que ela vai permitir a quem usa essa metodologia, né, quem exerce sobre a sua atividade profissional essa competência, a análise de medidas de eficiência e eficácia, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, aí, não é só para dar as referências para vocês, então o Maggiolini, um italiano, ele escreve sobre isso, né? Ele apresenta que quando você tem a visão sistêmica, você consegue, né, ela facilita o entendimento, primeiro, ela facilita o entendimento e a distinção do que é eficiência e eficácia, tá? E ela consegue transformar isso numa medida objetiva, né? Então, segundo o autor, né, a eficiência vai ser resultante da comparação entre entrada e saída. Então, e a eficácia vai ser resultante da comparação entre meta e saída, né? No caso da eficiência, né, então, quando a gente fala de eficiência, quanto maior for a presença dos elementos de entrada, então aquilo que entrou, né, no processo, quanto mais evidente for a presença desses elementos na saída, então vai ser maior o aproveitamento desses insumos, provavelmente vai ser menor o desperdício dos recursos, consequentemente vai ser maior a eficiência do sistema. Como é uma medida objetiva, eu posso calcular isso e normalmente eu calculo na forma de uma porcentagem. O mesmo vale para a eficácia, só que no caso da eficácia, quanto mais próximo da meta, né, está a saída, quer dizer, eu tenho um resultado e esse resultado está muito próximo, né, daquilo que foi planejado, daquilo que foi previsto, né, então eu defini como meta, então mais satisfatório foi o resultado, né, que eu obtive, consequentemente maior foi a eficácia do sistema. Mais uma vez eu também posso transformar isso objetivamente numa porcentagem, tá bom? E aí, né, nessa tabelinha, na verdade uma tabela para quem tem cálculo. Nessa tabela a gente faz aí essa comparação, né? Então quando eu comparo a eficiência eu pego o que? Eu pego a saída, né, e divido, né, faço uma razão comparada com a entrada. Assim, de forma bem superficial, tá, gente? Não vejam, o que eu vou falar aqui é só para vocês pensarem, né, de uma forma mais rápida e didático que eu vou falar aqui, porque na prática, né, é bem mais complexo. Eu só vou fazer uma explicação didática, né, e não uma explicação, vamos dizer assim, completa, tá bom?
Então imagine que você trabalha numa siderúrgica. Então o que entra na siderúrgica? Entra aço, né? E sai, desculpa, entra ferro, minério de ferro, né? Entra minérios de ferro e sai aço. Então a máxima eficiência esperada, né, num processo siderúrgico seria o seguinte: entra 1 tonelada de ferro e sai 1 tonelada de aço. Quer dizer, eu consigo aproveitar todo o minério de ferro, né, e transformá-lo todo ele em aço. Se eu conseguir essa eficiência, né, 1 tonelada de ferro entrando, 1 tonelada de aço saindo, então eu pego 1 tonelada, né, divido por 1 tonelada, deu 100%. Quer dizer, eu aproveitei tudo, não teve desperdício de nada. Nós sabemos, né, que no que diz respeito aos insumos tangíveis, então tudo que é tangível, então o ferro, por exemplo, a farinha que você usa para fazer um bolo, enfim, tudo aquilo que é tangível, é perceptível pelos sentidos humanos, você consegue ver, você consegue, né, pegar, tocar, cheirar, enfim, ouvir. O que é tangível, nós sabemos que a eficiência 100% é muito difícil. Você não ter desperdício de absolutamente nada é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, normalmente, quando nós observamos a eficiência, né, operacional do uso de recursos tangíveis, essa eficiência ela fica ali. Quando você consegue chegar nos 99%, você está falando já de algo quase que idealizado, né? E então a gente vai ver muitas essas medidas, né, de 99,6%, 99,7% como algo assim já extraordinário, como algo que pode ser considerado excepcional, porque 100% de aproveitamento de um recurso tangível é muito difícil, gente, muito mesmo. E mais do que 100% é improvável. Por exemplo, entra 1 tonelada de ferro, né? Aí acontece o milagre da multiplicação e sai 2 toneladas de aço, tem alguma coisa estranha, né? Quer dizer, como de repente, né, de um surgiu dois? Tem alguma coisa estranha. Tudo bem, não vou entrar aqui de novo, né? Não vou entrar aqui no mérito da fé, né? Vocês vão, várias vezes eu vou fazer algumas comparações usando fé, mas é só para a gente refletir. Eu respeito a fé de todo mundo, é óbvio, se você acredita na multiplicação, né, pela fé, é todo o seu direito. Mas pensando de forma racional, pensando aqui, né, do ponto de vista aqui da nossa área de conhecimento, da nossa ciência, não dá. Não dá para você, de uma porção, você gerar N porções, né? Ah, professor, mas no bolo põe lá 1 quilo de farinha, joga o fermento. Ah, mas tem um processo químico aí, né? Que transforma parte do material ali. Então não é que você multiplicou, né? É que há um processo de transformação, né? Então existem coisas entrando para permitir que o bolo, de repente, tenha mais do que o 1 quilo de farinha que entrou, entendeu? Mas os recursos tangíveis não têm, né, essa capacidade de serem aproveitados além do 100%. Agora, os recursos intangíveis, estes sim. Aí nós podemos falar, né, de você multiplicar, né? É o caso do conhecimento. Quer dizer, com um conhecimento você pode obter resultados extraordinários, muito além de 100%, tá bom? E agora falando de eficácia, o raciocínio é muito parecido, tá? Só que aí ao invés de comparar com os insumos que entraram, né, com a matéria-prima, no caso da eficácia eu vou falar das metas, dos meus objetivos. Eu pego lá os meus objetivos quantificados, né, as metas, né, então tem que ser uma porcentagem, tem que ser um valor em dinheiro, aí eu comparo com os resultados, né, com as quantidades que saíram, com as porcentagens que saíram, com o dinheiro que eu obtive. E aí quando eu faço essa comparação eu sei se eu alcancei ou não os resultados, né, que foram planejados. Se os resultados obtidos eles são muito próximos dos resultados planejados, eu fui eficaz. E aí, nesse sentido, pessoal, é importante que a gente então, quando faz essa comparação, né, das metas, né, com os resultados,
Então nós podemos afirmar que alguém foi eficaz ou não. Veja, a eficácia também é uma medida, né, que pode ser aí de porcentagem. E aqui, pessoal, na eficácia, os valores podem variar. E aí não tem assim como, não tem como, por exemplo, eu afirmei há pouco para a eficiência que quando eu lido com recursos tangíveis, não posso esperar eficiência superior a 100, porque tem alguma coisa errada. É improvável, né? Por mais que você tenha fé. Mas quando eu falo de eficácia, aí as porcentagens eu não tenho como dar para vocês uma referência. É óbvio, né? Eu posso dizer que o ideal é o 100%, mas tem negócios, né? E aí vai variar muito de setor econômico e tudo mais, que de repente 80% é fantástico. Você fala, meu, eu consegui 80% de eficácia, meu, eu tô no céu, tô no paraíso, né? E para outros negócios, se eu falar 80%, você é medíocre. Então, a eficácia ela vai ter os seus percentuais de mínimos e de máximos, né, muito próximo de características, quer dizer, muito próximos não, desculpa, muito definidos por características do setor econômico, daquela indústria. Tá? Não, eu não tenho como criar aqui com vocês uma regra geral. Né? Para todos os casos você usa lá entre 80% e 120%, ó, show. Né? O que eu posso dizer para vocês é que é óbvio, né, que, por exemplo, resultados inferiores a 80% são preocupantes, né? Se fez uma projeção e ficou aquém, né, abaixo de 80%, é preocupante. E também muito acima, né, sei lá, muito acima de 150%, né, então se fez uma projeção e você obteve um resultado mais de uma vez e meia o que você tinha planejado, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa preocupante nesses casos, tá? Tanto pela falta quanto pelo excesso. Na falta, é muito fácil de imaginar, né? Eu estava planejando vender 1 milhão, vendi 500 mil. Bom, o que aconteceu, né? Por que eu planejei 1 milhão e obtive só 500 mil? Por isso que a visão sistêmica é importante. Eu tenho que, então, observar, né? Isso é uma retroalimentação. Eu tenho que observar onde foi o problema. O meu problema foi na entrada. O primeiro caso, né? Pensando na entrada do processo, seria dizer o seguinte para vocês. Quando eu planejei 1 milhão, eu fui realista. Quer dizer, foi um plano exequível? Foi um plano sensato? Ou eu sonhei? Né? O famoso viagem na maionese. Né? Porque de repente eu planejei, eu estabeleci como meta 1 milhão, mas era inexequível. Não havia nenhuma probabilidade de você alcançar esse 1 milhão. Então você fez um péssimo planejamento, porque você, ao definir uma meta, estabeleceu uma meta que não era alcançada por ninguém, né, da sua organização. Então pode ser um problema de entrada. Ou pode ser um problema de processamento. Não, olha, quando eu planejei, estabeleci lá no planejamento a meta de 1 milhão para vender, era execuível, dentro das informações que eu coletei, fazendo a aplicação lá, né, dos instrumentos estatísticos e tal, era perfeitamente alcançável. Bom, eu tinha como realizar, né? Então, o que aconteceu para ficar pela metade, né, 50%? Aí eu tenho que entender o processamento. Vai ter situações que você vai descobrir que aconteceu um imprevisto lá que, por melhor que seja o seu processo de planejamento, né, por mais bem assessorado que você esteja, por mais informações, né, privilegiadas que o negócio possa lhe propiciar, por melhor que sejam os métodos estatísticos que você utiliza, né, tem lá um sistema fantástico, né, de BI e tudo mais, existem imprevistos que não tem como você sequer, né, se aproximar deles. É o caso clássico agora aqui, nós estamos vivendo a pandemia, né? Quem imaginava que em 2018, quem imaginava que em 2020 ia ter uma pandemia? Né? Então tem uma série de coisas que foram projetadas, metas que foram estabelecidas que infelizmente ficaram inviabilizadas por conta de um imprevisto que de fato, né, era muito difícil, não era impossível, mas era muito difícil de fazer parte da pauta das organizações de um modo geral. Tá? Agora, pode ser um problema interno mesmo, né? Você não tem um pessoal competente, falta pessoal, você fez um planejamento que era execuível, mas no meio do caminho você perdeu vendedores ou você deixou de contratar por alguma restrição, sei lá. Então faltou pessoal, enfim.
Aí você precisa entender, né? Não é caça às bruxas, tá? Como a gente recordou, né, na semana passada, quando eu falei lá das funções principais da administração, não é caça às bruxas, mas é entender por que não deu certo, né? E no caso tanto da eficiência quanto para a eficácia, você precisa entender o que está acontecendo. Por que eu não estou sendo 100% eficiente? Por que eu não estou sendo 100% eficaz? Onde estão os problemas? O administrador não caça bruxas, o administrador não faz julgamentos. O administrador, ele, por meio da sua visão sistêmica, ele decompõe o problema em suas partes, procura entender onde pode estar, né, a origem, né, que impediu a eficiência, que impediu a eficácia, e aí ele age de uma forma coerente, adequada, sensata para resolver o problema, né? Professor, pode ser que eu tenha que demitir alguém? Pode. Né? Pode ser que você descubra que um trabalhador ali da sua organização está fraudando, né? Bom, se ele é responsável por uma fraude e ela está comprovada, aconteceu uma fraude, as evidências são concretas, incontestáveis, irrefutáveis, você não tem muito o que fazer nessas situações. Aí cabe, né, a demissão de alguma pessoa? Sim. Né? Existem situações em que você tem que demitir, não é por justa causa, né? Você não tem condições de suportar lá a sua folha de pagamento, está vivendo uma crise muito forte, né? E aí, para não levar a empresa inteira, né, e ter 100% de desempregados, você resolve então cortar uma parte do pessoal, 30%, para tentar garantir, né, a continuidade da empresa e, consequentemente, o emprego de 70% da sua força de trabalho. Às vezes acontece, mas nunca é caça às bruxas. Nunca deve ser, tá bom? Eu preciso entender. E aí, tanto para buscar eficiência quanto para buscar eficácia, a visão sistêmica pode te ajudar, porque na hora que você compara saída e entrada, né, para a eficiência e saída meta para a eficácia, você depois volta lá no modelinho, né, no modelo mental, né, no esquema funcional do processo, do setor, enfim, e procura, né, entender, né, qual parte ali que faltou alguma coisa. Foi um problema nas entradas, né? Por exemplo, a minha eficiência, né, no aproveitamento de uma matéria-prima está muito baixa. Bom, o meu fornecedor está me entregando uma boa matéria-prima, pode ser que o problema seja a entrega da matéria-prima. A matéria-prima que está tirando para mim é ruim. Então não tem nada a ver com a minha empresa, eu tenho que negociar com o fornecedor. Olha, você vai me entregando. E de novo, você não vai lá caçar bruxas, né? Vou pegar o fornecedor, colocar ele no mastro e botar fogo, né? Queimar, né, em praça pública. Não, você não é um inquisidor, você é um administrador. Então você vai lá e conversa, dialoga com o fornecedor. O que está acontecendo? Por que está caindo a qualidade? Por que os insumos que eu estou recebendo, a matéria-prima que eu estou recebendo, ela está me levando, né, a uma perda de eficiência? Veja, é olhar, né, observar, decompor as suas partes e procurar identificar onde você pode corrigir, onde você pode melhorar. E mesmo quando as coisas estão indo bem, pessoal, eu estou sendo eficiente e eficaz, eu continuo com a visão sistêmica, eu continuo olhando para as partes, vendo aquilo que pode ser aprimorado. Porque é a ideia da melhoria contínua. Como é que eu posso continuamente melhorar? E o administrador tem que ter essa meta, ela tem que ser permanente, né? Eu tenho que permanentemente promover melhoria contínua. Então eu tenho que permanentemente observar o processo, observar os sistemas, decompor em suas partes e a partir do entendimento delas, né, observar, mesmo que as coisas estejam funcionando, mesmo que esteja tudo dando certo, como é que eu posso melhorar, né, alguma dessas partes para que no conjunto do todo, né, esses aprimoramentos eles criem sinergia e eu obtenha, né, essa melhoria contínua e consequentemente melhores resultados. Eu consigo tornar o meu negócio mais eficiente, o meu negócio mais eficaz e efetivo, né? Porque eu vou estar entregando aquilo que é esperado, né, pelo meu consumidor, pelo meu cliente. Tá bom? Bom, pessoal, e aí, para ajudar nessa visão sistêmica, né, nós administradores nos juntamos lá com o pessoal da área de informática, de computação, e começamos a desenvolver soluções tecnológicas. Tá? Então, cada vez mais vocês vão observar que é difícil você achar uma organização que não tenha uma solução tecnológica computacional. Mesmo que seja um computadorzinho com uma planilha, né, de cálculo, né, o famoso Excel, que aí Excel é propaganda para a Microsoft, né? Existem alternativas ao Excel.
Mas mesmo que seja o computador com uma planilhinha eletrônica, existem soluções tecnológicas em praticamente todas as empresas. Muito raramente você vai achar uma organização, né, que não tenha um mínimo de solução tecnológica. E mesmo microempreendedor, tá, gente? Quando a gente pensa aí, por exemplo, né, os entregadores de fast food, né, desses aplicativos de comida, eles estão usando um celular e o celular tem um aplicativo, então é uma solução tecnológica. Quer dizer, é muito difícil você encontrar hoje, né, pessoas que atuam profissionalmente sem que elas usem alguma solução tecnológica que vai fazer o quê? Coletar, processar, classificar, armazenar, recuperar ou distribuir informações. Tá? Não é impossível, talvez vocês conheçam, né? Se estivéssemos no presencial e abrisse para vocês falarem, talvez vocês dessem vários exemplos, mas eles não representam a grande maioria. Olhando por todo, né? É muito difícil você hoje sobreviver nesse ambiente cada vez mais competitivo, cada vez mais globalizado. É muito difícil você, enquanto negócio, sobreviver sem que haja uma solução tecnológica te ajudando a coletar, processar, classificar, armazenar, recuperar ou distribuir e distribuir informações, tá? Por quê? Porque isso vai ampliar o potencial de planejamento, de organização, de decisão, de execução, de controle dos processos. Isso aumenta a eficiência, aumenta a eficácia e, consequentemente, permite à sua organização a entrega, né, de um produto de qualidade, né, como o seu cliente, seu consumidor espera. E nós chamamos, como é que a gente denomina essas soluções tecnológicas, né? Então nós aí já dando nomes, né? É importante dar nomes. Como que nós chamamos isso? Nós chamamos de sistemas de informação. Então os sistemas de informação são as soluções tecnológicas. E elas poderiam ser definidas como uma combinação estruturada. Então, existe uma estrutura. Um sistema de informações dificilmente é desestruturado, não tem como ser. Aí não seria um sistema, tá? Então, os sistemas de informação é uma combinação estruturada de pessoas, de equipamentos, de aplicativos e de políticas, porque não basta só você ter um computador, o pessoal manipulando computadores. Há necessidade de políticas, por isso que na formação do administrador tem esse componente curricular, a administração do sistema de informação. Porque nós também precisamos criar regras de negócio. Regras essas que estarão presentes, né, ali no software, nos aplicativos, né, dos sistemas de informação, mas que foram estabelecidos pelos administradores a partir da necessidade, né, de uma boa gestão do negócio. Tá? Bom, e aí, então essa combinação estruturada, ela vai permitir que se armazene, que se restaure, que se transforme, que se dissemine informações nas organizações, né? E tudo isso vai amparar tanto as operações cotidianas, né, as mais operacionais possíveis, até as decisões mais estratégicas, né, as ações mais competitivas de nível corporativo. Tá? Então hoje você tem uma gama, né, de atuação dos sistemas de informação que vai do mais operacional ao mais estratégico, independentemente do tamanho. Tá? Pode ser micro, pequeno, médio, grande, pode ser uma corporação global. Você vai observar que o sistema de informações ele tem condições de atuar nesses níveis todos, auxiliando então as pessoas na realização de suas atividades, suas tarefas, principalmente nós administradores que temos que tomar muitas decisões. Tá bom? Muito bem. Bom, uma forma simplificada de classificar os sistemas de informação, é importante a gente começar a resgatar isso, vocês devem ter visto isso lá em Organização, Sistemas e Métodos, tá? É você observar o tipo de problema. Existem problemas que nós vamos classificar como estruturados. Então, os problemas estruturados são aqueles que eu tenho muito domínio. Eu conheço as partes, né? Elas são muito evidentes para mim. Eu olho para o problema e eu consigo decompor muito rapidamente as suas partes, porque ele já é, vamos dizer assim, mais ou menos conhecido, mais ou menos esperado, né? E os problemas estruturados, então, que eu tenho então já normalmente até soluções previamente conhecidas que podem ser aplicadas, né? Ele acaba facilitando o desenvolvimento de sistemas que vão estar baseados em procedimentos que já são previamente conhecidos, né?
e que vão envolver dados muito bem definidos, muito bem conhecidos, né? E é por isso que os problemas estruturados eles são os primeiros a serem informatizados. Eu rapidamente transformo eles num sistema. Por quê? Porque eles já são mais ou menos conhecidos. Então, quando surge aquele problema, eu rapidamente sei como resolvê-lo, né? E existem sistemas que vão nos ajudar com os problemas não estruturados. Aí estes sim são um pouco mais complexos. Por quê? Porque nem sempre eu domino todo o processo, ou nem sempre está ao meu alcance todo o processo. Existem informações, por exemplo, que estão lá no governo e eu não consigo ter acesso, por mais que eu tenha lobbies, né? Tem informações que vêm da natureza e a natureza às vezes se manifesta de uma forma inesperada, né? Um terremoto, um maremoto, uma pandemia. Então, existem problemas que não são estruturados, uma parte pode ser estruturada, mas em essência tem uma outra parte que ela é totalmente fora de controle, mas eu posso pensar em sistemas que me ajudem, né? Só que nesse caso esses sistemas eles não vão lidar com rotinas previamente conhecidas, né? Eles vão me ajudar a desenhar rotinas que são desconhecidas. Então eles estão baseados em objetivos, né? Justamente porque eu desconheço ou porque não existe, né, procedimentos conhecidos previamente, tá? Ou como está aí, né, os dados, né, as informações que eu vou manipular, eles são mal definidos, são incompletos, né, porque uma parte deles eu também desconheço, enfim. Bom, quando os sistemas de informações resolvem problemas estruturados, então normalmente esses sistemas são ávidos por volumes, né? Quanto mais informação, mais eles se destacam, né? Normalmente são sistemas que lidam com grandes volumes de dados, têm saídas bem definidas, né? São facilmente automatizados e também a mensuração dos seus resultados é muito tranquila, né? A geração de relatórios e tudo mais. E quando eu lido com sistemas que resolvem problemas não estruturados, normalmente eles são de apoio. Eles não vão me facilitar, por exemplo, o finalmente, né? Quer dizer, a finalização ela vai depender muito da minha capacidade de raciocínio, da minha competência humana. Porque eu não consigo transferir isso para o sistema computacional, por exemplo. Não consigo desenvolver um aplicativo que vai resolver esses problemas não estruturados de uma forma assertiva. Por quê? Porque como são situações não rotineiras, são incertas, então o máximo que os sistemas de informação podem me ajudar nesses casos é me apoiar, né? Prover de informações que podem ser obtidas, me ajudar a fazer algumas simulações, então eu vou lá, uso o sistema para simular, né? Mas tem uma série de variáveis que eu introduzo nessas simulações que elas são a partir da minha percepção mais do que do prévio conhecimento da informação. Porque se eu tivesse o prévio conhecimento da informação, eu faria uma solução estruturada, né? E elas, como está escrito aí, elas normalmente envolvem decisões de longo prazo, né? Porque quanto mais for longo o prazo, mais incertas são as informações, né? Menos probabilidade eu tenho de acerto, uma vez que prazos maiores me impedem de ver, por exemplo, né, de projetar os cenários futuros, né, porque muitas coisas podem acontecer, né? Foi um exemplo que eu dei agora da pandemia, né? Alguém que estava fazendo um planejamento em 2018 provavelmente teve seu planejamento frustrado em 2020 por conta da pandemia que era, né, esperado por muito poucas pessoas e que, com certeza, gente, muito raramente foram consideradas em algum planejamento aí de alguma empresa. Talvez uma grande corporação, né? Essas corporações globais têm pessoas que pensam, né, em coisas, o que pode acontecer se cair um meteoro na Terra. Então, mas, de novo, são situações muito menos esperadas e que nem sempre se levam muito em consideração numa tomada de decisão de longo prazo, tá bom? Muito bem. Aí, dentro dessa proposta, né, de tipificar os sistemas, eu trago aqui uma tipificação que é muito comum, né, muito conhecida,
que envolve tanto o nível organizacional quanto o tipo de decisão envolvida, tá? Então nós normalmente classificamos, né, os sistemas no nível operacional ou gerencial. Professor, tem uma terceira ali? Não, não é que é uma terceira, eu já explico essa terceira linha, tá? Eu vou ficar só nas duas primeiras linhas, depois eu vou para a terceira. Então, normalmente você tem sistemas que são para que estão, né, preparados para atender e dar suporte operacional, e existem sistemas que vão dar suporte gerencial. Os de suporte operacional, né, eles podem ser tipificados como sistemas de processamento de transações, que é o mais básico, é aquele que lida com as operações, as atividades mais operacionais mesmo, né, aquelas que estão mais na base de qualquer organização, tá? E também são os mais tradicionais, então é muito provável que vocês já tenham lidado com esses sistemas, tá certo? Tem alguns sistemas um pouquinho mais, vamos dizer assim, complexos, são de processos, principalmente quando a gente fala de processos fabris, né, fábricas, tá? E de colaboração empresarial, e essa de colaboração empresarial principalmente quando envolve muitos serviços. Então são sistemas de suporte operacional. Teremos aulas mais à frente onde eu vou detalhar cada um desses tipos, tá bom? No que diz respeito àqueles que são classificados como suporte gerencial, aí nós temos os sistemas de informações gerenciais que normalmente atuam, né, no suporte do nível tático, então eles ainda lidam com uma certa estruturação nos problemas, tá? E depois, quando começa a ficar não estruturado, ou seja, você começa a fazer futurologia, né, mesmo que muito baseado em probabilidades, usando metodologias estatísticas, aí a gente começa a falar de suporte à decisão ou de formação executiva, tá? Bom, e eu posso ter um tipo de sistema, que é os sistemas de processamento especializado, que são sistemas muito customizados, né? E, né, como o nome sugere, eles são tão especializados que aí eles podem servir tanto para finalidade operacional quanto para finalidade gerencial ou para ambos. Eu posso ter um sistema de processamento especializado que ele é tão especializado, né, no sentido de atender um determinado segmento de mercado, um determinado setor industrial, sei lá, que ele é completo, né, e ele vai auxiliar e vai dar suporte tanto no nível operacional quanto no nível gerencial. E aí ele provavelmente vai ser uma solução tão completa e complexa que ele vai envolver soluções do tipo processamento de transação, de controle de processo, de colaboração empresarial, de formação gerencial, suporte à decisão, de formação executiva. Tá bom? Pessoal, já caminhando aqui para a finalização da nossa videoaula, é óbvio que tudo que eu falei aqui é muita coisa, tá? Quer dizer, se nós estivéssemos no presencial, ficaríamos as 4 aulas falando disso tudo. E com certeza com interação, inclusive, com a participação de vocês, tá? Eu procurei resumir o máximo, né? Infelizmente eu nunca consigo fazer 15 minutos de videoaula, mas eu espero, né, que vocês tenham conseguido captar o principal, né, dessa apresentação mais abrangente. Essa aula, essa videoaula é uma aula que mostra tudo que vai acontecer, né, até o final aí do nosso semestre. E as referências que eu utilizei aqui na minha aula, na minha videoaula, eu deixo aqui relacionado, tá? Esse livro do Gestão Estratégica da Informação e Inteligência Competitiva, né, do Starek, ele tem disponível na biblioteca física, né? Ah, professor, eu queria tanto ler esse livro. Então, a gente tem que esperar o retorno presencial para poder ir lá e emprestar o livro na biblioteca, tá? Mas eu não vou exigir que vocês leiam, tá bom? Então não se preocupem com isso, mas está aí, né, o dia que for possível retornar, né, a frequentar lá o campus, esse livro tem à disposição de vocês. Agora, os outros 2 livros, né, tanto do Bertalanffy quanto do Maggiolini, eles são eles estão em outra língua, inclusive, né, o livro que eu tenho, esse é meu, está em espanhol, e do Maggiolini que eu li, né, quando eu tive oportunidade, né, na minha faculdade, em italiano. Esses 2 livros nós não temos à nossa disposição, nem na biblioteca física, né,
nem na biblioteca virtual, mas eu os relaciono aqui para vocês saberem que existem. E se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir numa biblioteca mais antiga, né? Porque normalmente como esses livros são muito antigos, né? Normalmente você provavelmente encontraria ele numa biblioteca mais antiga, ou sei lá, você vai num sebo. Aqui a gente não está indo em sebo, né? Mas aí vocês, puxa, eu achei aqui o livro que o professor se referenciou lá atrás. Né? Então são essas duas referências, vale a pena, tá bom? Pessoal, nosso próximo tema, então, semana que vem vocês vão ficar sobre os cuidados do professor Osias. Ele vai lidar aí com vocês, né, sobre esse tema infraestrutura de TI, vai falar de hardware, de software, mas com aquela pegada tecnológica que a gente já abordou na nossa aula síncrona da semana passada, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, escrevam no fórum de dúvidas. Sempre estejam atentos às orientações de atividades propostas, tá? Para essa videoaula, para esse tema, eu vou colocar uma atividade, tá bom? Que vai valer tanto para frequência quanto para nota, tá? É óbvio que aí eu vou dar um prazo, né, para vocês poderem fazer com tempo, né? Mas lembrem-se que as atividades elas vão valer tanto para a frequência quanto para a nota, tá bom? Eu assisti a videoaula, professor, estou com presença? Não. Minha barra de progressão, professor, ficou toda verdinha. Eu estou com 100% de frequência? Não. A frequência vai ser em função dessas atividades que nós, professores, vamos indicar para vocês. Fazendo essa atividade, você vai ter presença na tal aula, tá bom? Então estejam sempre muito atentos às orientações dessas atividades propostas. Algumas vão valer só para nota. Essa atividade vale só para nota. Outras vão valer só para frequência. Essas atividades vão valer para frequência, não valem como nota. E outras podem valer para os dois, né? Tanto para frequência quanto para nota. Então sempre estejam atentos, tá, pessoal? E como nós estamos aqui trabalhando em dois professores, eu e o professor Osias, então pode ter variação. Não dá para vocês padronizarem? Não, porque quando nós estamos falando de formação de administradores, nós temos que aprender também a lidar com pessoas que têm estilos diferentes de trabalho. O administrador tem que saber fazer isso também, né? Não tem como você escolher as pessoas, eu quero escolher as pessoas com quem eu quero trabalhar, né? Como se fosse fosse possível, né? Você lá num processo seletivo fazer a escolha perfeita, né? As pessoas que vão trabalhar comigo eu casaria com qualquer uma delas. Não dá, né? E outras vezes você vai entrar na organização e as pessoas já estão lá, né? Você que é o intruso, né? Você que é o novato. Então a gente tem que saber lidar com vários estilos, então vai ser ótimo para vocês, isso também vai entrar aí no processo de aprendizagem de vocês, tá bom? Pessoal, então muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado por vocês terem acompanhado a aula até aqui, tá bom? Cuidem-se, porque não acabou a pandemia, tá? E eu espero que todos vocês estejam bem e que vocês possam aí acompanhar as videoaulas e os encontros síncronos que eventualmente nós vamos organizar, sempre muito bem, né? E não só vocês, mas os familiares de vocês também, tá bom? Então até a próxima, pessoal.